Mais uma vez, bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sempre uma alegria poder estar aqui e compartilhar com você algo da palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis, capítulo 32. Nós leremos do verso 22 ao verso de número 32 também. Gênesis 32, versos 22 ao 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e foi atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho, e veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. E por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até aqui, louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? Amém. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro, depois de um dia puxado, pesado, quem sabe, onde muitas decisões foram tomadas, muitas lutas foram travadas, e a sua mente está ocupada de inúmeros pensamentos, e de repente uma angústia vai tomando conta do seu peito, do seu coração, e você não tem certeza se no dia seguinte você terá as mesmas condições, a mesma força, o mesmo vigor, as mesmas oportunidades de vencer o que você sabe que vem pela frente. E aí você não consegue dormir. E aí você não consegue relaxar. E aí você não consegue simplesmente fechar os olhos e descansar. Porque a ideia do que vem pela frente se torna apavorante, se torna gigantesca, se torna assustadora, se torna uma espécie de terror. Todos nós já vivemos isso em algum momento na vida. Todos nós já fomos para a cama, em algum ponto da nossa história, perguntando para Deus: "Senhor, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim depois desse diagnóstico que eu recebi?
O que será de mim depois dessa notícia que me chegou? O que será de mim depois dessa perda? As perdas são muito complicadas. Às vezes, durante um dia, a gente lida com uma despedida difícil, um sepultamento, que pode ser de alguém, pode ser de um sonho. Aquela agitação, muitas emoções, à noite a gente deita e se pergunta diante de Deus, como é que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou seguir? Pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de uma motivação, um fracasso que se consolidou ao longo de um dia. E agora a gente pensa, como é que eu vou reconstruir? Todos nós, sem exceção, já passamos por isso em algum momento. E muito provavelmente passaremos por isso em algum momento na sequência da nossa jornada. Por quê? Porque esses momentos fazem parte da vida. Momentos em que nós paramos com tudo, olhamos para a nossa vida e nos perguntamos, o que será de nós? O que será de mim daqui por diante? Por que é que eu estou levando você a fazer essa reflexão? Porque com essa reflexão a gente entra no clima desse texto. O clima desse texto, a ambiência dele, a ambiência emocional, afetiva, psíquica desse texto, tem a ver com isso. Jacó viveu uma noite dessas na sua história. De se perguntar, o que é que vai ser de mim? Você conhece a história de Jacó, filho de Isaque, Rebeca, nasceu juntamente com seu irmão Esaú, de quem era gêmeo. Mas, por uma questão de posicionamento no útero, foi o que nasceu em segundo lugar. Esaú foi tirado primeiro e Jacó foi tirado na sequência. E um detalhe desse parto é que Jacó segurava, quando nasceu, o calcanhar de seu irmão Esaú. E esse visual, essa cena, fez com que seus pais o batizassem de Jacó. Palavra hebraica que significa aquele que tenta tomar o lugar do outro. Em uma palavra um pouco mais elaborada e mais forte, Jacó significa usurpador. Aquele que de alguma maneira tenta ocupar um lugar que pertence ao outro. E por que Jacó teria tentado, segundo a cena sugeriu, ocupar o lugar do irmão? Porque nós estamos num tempo, numa época, numa cultura em que nascer primeiro é uma grande vantagem. É onde a criança que nasce primeiro recebe a chamada bênção da primogenitura, que a eleva a uma condição preferencial na economia familiar. O primeiro filho é o filho que vai receber a bênção mais elaborada, mais forte, mais alvissareira. É aquele que terá a prerrogativa de levar de forma mais intensa o nome e a tradição de toda uma família. Então era muito bom ser o filho mais velho. Não é como hoje, que ser o mais velho significa cuida do teu irmão. Leva teu irmão. Eu sou mais velho, quantas vezes eu ouvi isso? Leva teu irmão. Olha teu irmão. Ó teu irmão lá. E eu pensando comigo, por que é que vocês me deram irmão se vocês não queriam cuidar? Somos em 3, eu, o Luque e o Renê, vocês conhecem, pelo menos a maioria conhece ambos. E um dia, quando meu pai era vivo, estávamos os 3 com ele, com a minha mãe, e eu com esse meu jeito. Falei, pai, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Falei, hoje, no alto de sua sabedoria,
com tudo que Deus já fez na sua vida, toda a experiência, toda a maturidade, se pudesse voltar no passado, teria um filho só? Meus irmãos olharam, ele pensou, pôs a mãozinha dele no queijo e falou: eu pularia o segundo. Pronto, é a alegria que eu tenho até hoje, em todos os natais. Ser o primogênito naquela época era algo extraordinário. E isso, de algum modo, marcou a própria vida de Jacó. Às vezes a gente não tem ideia do quanto um discurso feito no nosso nascimento, na nossa primeira infância, vai determinar a nossa relação com a vida. Eu atendi um empresário há algum tempo, workaholic, afundado em depressão, cheio de sintomas de doenças psíquicas, esposa já desanimada do casamento, filhos tendo pouco relacionamento com ele, conquanto era um empresário extremamente bem-sucedido na sua área, dezenas e dezenas de lojas, o comércio em que ele atuava, uma figura muito bem-sucedida financeiramente, mas que já não saía de casa, já não viajava de férias, apenas saía de casa para o trabalho, do trabalho para casa, depois de 16, 17 horas ininterruptas. E tudo isso trazendo uma série de complicações para a saúde, para os relacionamentos. Tentando entender por que aquele homem vivia esse dilema, essa dificuldade de gestão da própria existência. Um dia ele me contando sobre a infância mais remota, aquilo que ele lembrava, do que era dito na sua casa. Até uma das perguntas que eu lhe fiz foi: o que é que você lembra dos seus pais dizendo? Uma frase da sua mãe, por exemplo. Ele pensou e disse: eu me lembro da minha mãe sempre dizendo que eu dei muito trabalho para nascer. Como assim ela dizia isso? Ela sempre disse que eu dei muito trabalho para nascer. E o que aconteceu? Você sabe? É porque antes de mim ela teve uma perda, abortou uma criança que estava para nascer. E aí, quando eu fui concebido, ela teve que ficar de repouso. Uma vez por mês, médico, enfermeiro, vinham em casa para verificar se a gravidez estava em desenvolvimento. Era uma época onde não havia acesso a ultrassom, cidade do interior, então era um processo mais manual e mais doloroso até. E aí, durante os 9 meses, ela foi monitorada dessa forma, teve que ficar em repouso e tal. E eu dei muito trabalho para nascer. Eu falei: quando você lembra da sua infância e essa ideia, você deu muito trabalho, como é que você se lembra pequeno? Aí ele olhou para mim e falou: então, eu não dava trabalho nenhum. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque se eu chegasse de bicicleta em casa, eu punha a bicicleta nas costas para o pneu não sujar a garagem. Se eu brincava com alguma coisa, eu guardava para minha mãe não ter trabalho. Se eu tinha que brincar com os amigos, eu pedia para ela para que ela não ficasse brava e não tivesse trabalho. E começou a me dizer isso. O quanto ele se esforçava para a mãe não ter trabalho. Eu perguntei: você se culpava, talvez, pela ideia de ter dado trabalho para nascer? Ele falou: eu acho que sim. Porque a minha mãe dizia que eu dei muito trabalho para nascer. Eu falei: e que trabalho você deu exatamente para nascer? Aí ele tentou me contar a história de novo, da perda. Eu falei: não, essa história eu já entendi. Eu quero entender o que é que você fez para dar tanto trabalho. Ele falou: nada. Eu falei: pois é. Quem deu trabalho foi o médico, o enfermeiro, a sua mãe. Você não fez nada, você nasceu bem. Parto tranquilo. Foi o medo por causa da perda anterior que levou a todos esses cuidados com o bebê que nem precisava. No final acabou sendo uma gravidez sem intercorrências. Mas o discurso ficou: você deu muito trabalho, você deu muito trabalho, você deu muito trabalho. Agora não tem mais direito a dar trabalho nenhum. A criança internaliza as coisas do jeito que ela consegue, não do jeito que a gente acha que tem que ser. E aí, de repente, veio a frase que virou uma chave na cabeça dele. Uma pessoa que deu tanto trabalho, agora precisa só trabalhar. Porque ela não merece desfrutar
Porque desfrutar é dar trabalho para alguém. Você não tem esse direito, a não ser que entenda que esse discurso não é verdadeiro e que você pode ser quem Deus quer que você seja e desfrutar o que Deus quiser que você desfrute, porque é Ele quem tem abençoado você e você não deu trabalho nenhum para nascer. Virou uma chave tão poderosa na cabeça desse homem que um dia a esposa dele me encontrou num ambiente público, me deu um abraço e disse: você mudou a nossa vida. Eu disse: eu não. Estamos indo viajar de férias, pela primeira vez ele vai junto. Veio no meu ouvido e falou assim: nunca me deu nada, deu uma Mercedes para mim esse Natal. Eu falei: então, e eu aqui, vendo os outros ganharem cesta. Isso aí vai rolar no final do culto, hein? Discurso. Discurso. Atendi um homem que estava no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, esperando embarcar para um país da Europa, uma viagem em grupo. De repente, lhe veio uma crise de pânico. Ele saiu correndo, largou sua esposa, o grupo, foi para a rua, entrou num táxi e pediu para o sujeito dirigir. Perdeu a viagem, perdeu os recursos, a esposa desesperada também não pôde embarcar, o grupo foi sem ele. Foi parar no psiquiatra, diagnosticado síndrome do pânico. Remédios poderosíssimos para se tratar. Veio parar na minha clínica. Conversa vai, conversa vem. O que é que você lembra do que foi dito para você na sua infância? Ele disse: quando eu nasci doente. E para que eu fosse tratado, meus pais gastaram tudo que tinha e meu pai quebrou. Teu pai quebrou? Quebrou. Eu quebrei meu pai. Quando ele disse isso, uma série de cenas infantis começaram a voltar. De como ele tinha vergonha do pai ser, naquela época, de uma profissão que os colegas chacoteavam. E ele pensava: mas ele perdeu tudo por minha causa. Por que esse homem saiu correndo do aeroporto naquele dia? Dentre outras coisas, é uma história muito longa. Porque como que ele pode hoje desfrutar uma oportunidade de passar um tempo na Europa se ele quebrou o próprio pai? E por toda a infância teve vergonha do pai, porque o pai teve uma profissão que a culpa era dele para o pai ter assumido. Algo não me fechou naquela história. Eu falei: você tem pai e mãe vivos? Ele disse: não. Irmã? Ele falou: eu tenho uma irmã mais velha. Eu falei: vá conversar com ela. Pergunte para ela se essa história é verdadeira. Porque algo no seu inconsciente me sugere que essa história não é verdadeira. Ele foi conversar com a irmã disse para ele assim: não, meu irmão, o pai quebrou antes de você nascer. Esse homem chorava na frente dessa irmã. O choro de uma vida inteira. Eu estava com um homem de mais de 60 anos na minha frente. Um discurso. Em 6 meses eu o ajudei a sair de uma crise de pânico, de um síndrome de pânico. Hoje não toma remédio nenhum. E tem viajado com a esposa por onde Deus tem permitido. Nunca mais teve uma crise. A força de uma palavra. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Todos nós aqui ouvimos algum discurso em algum momento. Porque isso aconteceu com Jacó. Alguém o viu nascer com a mãozinha ali e disse: olha, um usurpador. E veja, é diferente do que acontece hoje, que você pode ter um nome com um significado estranho, mas esse significado só aparece se alguém perguntar. As pessoas me perguntam: o que significa Marcelo? E eu digo: rei valente, corajoso, que nunca foge ao perigo. Significado bonito, né? Verdadeiro? Eu falei: não sei.
Eu não sei o significado do meu nome, porque cada sugestão vai para um lado, então eu dou o que eu quero. Mas isso não faz diferença no dia a dia. Marcelo é um nome, não é um adjetivo. Quando você chama Jacó, na cultura hebraica, Jacó significa usurpador. E alguém perguntava para Jacó, qual é o seu nome? E ele dizia, usurpador. Meu nome é aquele que tenta tomar o lugar do outro. E, incrivelmente, isso vai dominar a mente de Jacó ao longo de sua existência. Ele vai invejar até essa posição do irmão de primogênito. A ponto de um dia, o irmão voltando cansado de uma batalha, de uma caça, Esaú, encontrou Jacó no caminho. Jacó tinha um prato de uma sopa de lentilha na mão. Esaú estava tão exaurido, tão cansado, deve ter ficado tantos dias fora, que ele quer aquela sopa de todo jeito. Porque pense o quanto uma pessoa está mal para desejar uma sopa de lentilha. E ele diz, meu irmão, me dê essa sopa porque eu estou morrendo. Jacó esconde a sopa e diz assim, só se você me vender o seu direito de primogenitura. Olha o coração de Jacó. Só se você me vender o seu direito. O Esaú, que tem aquilo desde que nasceu, você não dá valor para o que você tem, para o que é seu, para o que está sobrando na sua vida. Ele diz, o que eu vou fazer com o direito de primogenitura se eu estou morrendo? Me dá essa sopa logo aqui. Só que Jacó levou isso a sério. Quando Isaac, seu pai, estava já morrendo, velho, cego, doente, Jacó deu o seu movimento. Fingiu ser Esaú, colocou pelos nos braços. Esaú era peludo, por isso até recebeu esse nome. Foi até seu pai e fingiu ser Esaú, para conseguir ser abençoado com a bênção da primogenitura. E Isaac, tendo sido enganado, porque estava muito velho, muito doente e cego, deu a bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú chegou e disse, pai, agora é o momento do Senhor me abençoar. Quem é você? Ele falou, sou teu filho Esaú. Ele falou, não é possível. Esaú já veio, eu já dei a bênção para ele. Esaú foi tomado de uma ira tão poderosa que ele falou, assim que meu pai for sepultado, eu vou matar meu irmão. E o Esaú era caçador, guerreiro, filho mais velho, poderoso. Vocês viram que eu estou em crise hoje, né? E Jacó era o ajudante da mamãe. Ajudava a mãe na cozinha, o menino mais frágil. A mãe falou, Jacó, some daqui, porque o teu irmão jurou que vai te matar. Eu não vou conseguir te defender e eu não quero perder 2 filhos no mesmo dia. E aí o Jacó foge. E assim, você vai ler depois a história de Jacó na sua Bíblia, é uma história de altos e baixos. O tempo todo Jacó vive à sombra desse discurso. Tanto que acontece com Jacó uma coisa muito surreal. Ele vai viver na casa de um sujeito chamado Labão, ele se apaixona pela filha de Labão, uma menina chamada Raquel. E aí ele promete trabalhar 7 anos para o Labão, para casar com a Raquel. O Labão concorda, o Jacó trabalha 7 anos, chega o dia do matrimônio. O casamento acontece, a festa familiar acontece, dão um porre no Jacó, colocam ele dentro da tenda, a mulher entra, ele tem relações com ela, acorda no outro dia, olha para a mulher, não é Raquel, é Lia. Aí ele toma um susto. Ele fala, o que você está fazendo aqui? Ele fala, não, eu sou tua mulher agora. Ele fala, mas cadê Raquel? Não, vai falar com Labão. Vai falar com Labão, Labão olha para ele e fala assim, não funciona assim. A gente nunca casa a filha mais nova antes da mais velha aqui na nossa cultura. E eu fico pensando em Jacó perguntando, não podia ter avisado antes? Né? Teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E por que isso é irônico? Porque Jacó se torna vítima
da irmã que toma o lugar da irmã, que usurpa o lugar. Porque um discurso faz isso com a sua vida, começa a determinar as suas experiências. Uma hora você vive o tempo inteiro aquilo que você sempre viveu. Compulsão à repetição, tudo se repete. E Jacó agora tem duas mulheres, por quê? Porque uma agarrou no calcanhar da outra e puxou. E passou por cima. E tomou o lugar. Aqueles momentos que você olha para a sua vida e fala, mas por que isso sempre acontece comigo? E para piorar a situação de Jacó, ele ainda precisa fugir do seu irmão. Porque há uma promessa, eu vou matar você. Jacó casa com duas mulheres, tem um monte de filho, porque aí cada mulher começa a querer lhe dar filho, aí como uma não consegue, as concubinas começam a ser usadas para isso. Eu sei que o Jacó tem uma família enorme. Mas não pode viajar tranquilo para qualquer lugar, porque há uma promessa de que seu irmão vai matá-lo. Até que, finalmente, Jacó decide encontrar o seu irmão. E é na véspera desse encontro que ele atravessa o Jaboque, o ribeiro do Vale do Jaboque, e tem essa experiência que nós lemos aqui, que é um roteiro, um guia, uma sugestão de Deus para todos aqueles momentos em que a gente põe a cabeça no travesseiro ou nem consegue ir para a cama e fica se perguntando, o que é que vai ser de mim amanhã? O que é que eu faço da minha vida amanhã? Como é que eu vou vencer essa luta amanhã? Há muita gente vivendo isso hoje. E a primeira lição que Jacó nos ensina, eu vou elaborar da seguinte maneira. E você vai repetir comigo, diga, troque a confusão pela solitude. Entendeu a ideia? Troque a confusão pela solitude. Entenda, solitude não é solidão. O teólogo alemão Paul Tillich escreveu que a linguagem nos deu a palavra solidão para falar da tragédia de se estar sozinho. Mas nos deu a palavra solitude para falar da glória de se estar sozinho. Entendeu a diferença? Jacó chega no Vale do Jaboque, diante do ribeirão, faz toda a sua família atravessar. Suas duas mulheres, chega a ser engraçado ler isso aqui. Suas duas mulheres, suas duas concubinas, seus 11 filhos, aquela tropa, seus empregados, era uma tropa. E quando todo mundo atravessou, ele fica. Porque há momentos na vida em que nós precisamos fazer essa escolha. De sair do contexto agitado, tumultuado, corrido, exigente de um dia a dia frenético, para estarmos a sós diante de Deus. Jesus traduziu essa ideia no Sermão do Monte, falando sobre oração e dizendo, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que fechar a porta? Para se isolar desse mundo que o tempo inteiro te chama atenção, que o tempo inteiro te provoca pensamentos obsessivos, angustiantes, desarticulados. Alguém inventou uma tal de síndrome do pensamento acelerado, que é uma coisa que não existe, porque não é que o pensamento fica acelerado, o pensamento já ocorre quase que na velocidade do som. As transmissões neuronais acontecem praticamente na velocidade do som. Você nunca vai pensar mais rápido do que pensa. Não acelera o seu pensamento. Ninguém aqui. Se o meu pensamento ou o seu acelerasse, isso seria ótimo, porque nos ajudaria a processar mais rapidamente muitas coisas. O pensamento não acelera, ele desorganiza. Quando a mente está angustiada, os pensamentos se tornam persistentes, desarticulados e mais angustiantes.
Persistente porque não para. Você diz assim, não vou mais pensar nisso. E quando vê, está pensando. Machado de Assis. Há pensamentos que são da família das moscas teimosas. Por mais que nós as afastemos, elas tornam e pousam. O pensamento não vai embora. E à medida que ele não vai embora, ele começa a se desarticular dos outros. Sabe aquele pensamento intrusivo? E se você for mandado embora? Meu, e se eu for mandado embora? Esses dias lá no emprego começaram a falar nessas coisas. O fulano eu não vi mais lá na produção. Será que está vendo corte lá? Meu Deus, agora que eu troquei o carro, como é que eu vou fazer para pagar as parcelas? Vou ter que vender o carro? É plano de saúde. Meu Deus, plano de saúde. O que eu faço com plano de saúde? Vou ter que pedir dinheiro para o meu sogro. Meu Deus, se eu pedir dinheiro para o meu sogro, eu vou virar refém dele para o resto da minha vida. Eu vou ter que separar da mulher dele. E a gente já não está bem mesmo? E eu sem emprego, ela não vai me amar mais, eu vou acabar separando. Meus filhos, bom, vai ser até bom esses ingratos, eu já deixo eles para lá, não vou mais ficar perto, não. Vou acabar bebendo, hein? Já tive esse problema no passado. Você entendeu o que está acontecendo aqui? A pessoa pensa, e no final ela está pensando sobre algo que não faz o menor sentido. Por que ela acha que acelerou? Porque ela não pensa nada por completo. Esse é o ponto. Se você pegar um filme e ficar cortando a cada segundo uma cena, o filme vai ficar mais curto. A sensação que você terá é que ele está passando mais rápido, mas no fundo você só está vendo cena a cena, de forma entrecortada. É o que acontece dentro da mente da gente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa interromper esse circuito. Porque de persistente vira desarticulado, desarticulado vira angustiante. De angustiante fica mais persistente, mais desarticulado, mais angustiante. Como é que a gente corta isso? Dentre outras coisas, oração. Quando você entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha e começa a falar diante de Deus, você concorda comigo que Deus não precisa da sua fala para entender o que está acontecendo? Então por que Ele manda você falar? Porque é você que precisa da fala. Você que precisa dizer, porque se você só pensar enquanto está ajoelhado, a desarticulação volta. Como aquele amigo que foi orar antes de dormir, e entre estar dormindo e acordado, se pegou orando pelo Mickey. Era criança. E percebeu que havia dispersado um pouco na oração. Você já fez isso, você já dispersou na oração. Mas quando você fala, Senhor, estou aqui de joelhos na Tua presença, estou angustiado. Minha mente está dominada por pensamentos. Às vezes eu ajudo algumas pessoas que me procuram e digo, você tem fé? Tenho. Você faz orações? Faço. Comece a escrever suas orações. Quando a cabeça está muito tumultuada, escrever as orações ajuda. Os salmistas fizeram isso e nós temos essas orações até hoje. Para sermos edificados por elas. 60% dos salmos são fruto da pena de pessoas angustiadas. Troque a confusão pela solitude. Resguarde-se, saia do olho do furacão. Permita-se momentos de estar a sós com Deus. Dietrich Bonhoeffer escreveu que quem não suporta esse momento solitário não está apto à comunhão. Porque vai usar da presença dos outros e desse convívio com os outros para fugir de suas reais questões. Pergunta, quanto tempo faz que você não dá uma parada para pôr a sua cabeça no lugar? Para se reconciliar com Deus? Para confessar pecado, como foi feito hoje aqui? Quanto tempo faz? Porque o que aconteceu aqui é didático, pedagógico. Não tem nenhum efeito se você estiver dispersivo enquanto o momento está acontecendo. Trocar a confusão pela solitude. Há pessoas que optam pela confusão, porque a confusão as ajuda a distraírem-se de si mesmas. Freud falava da pessoa que carrega a confusão dentro dela e, por não conseguir lidar com isso, tem que colocar a confusão fora dela. Imagina uma senhora dona de casa, esposa, com filhos,
Final de semana, domingão. Ela termina de lavar uma louça, de guardar alguma coisinha. Para na porta da sala, está lá o marido. Naquele papel masculino, potente, deitado no sofá. Só desorba. Ainda tem uma mancha de molho de macarrão aqui nele, assim. A senhora está reconhecendo a cena. E aí está com um bebê ali do lado dele, dormindo, um menino brincando com um caminhãozinho no tapete. Ela olha. É quase uma cena celestial. Mas ela não gosta da cena, porque é uma confusão dentro dela. E é como se ela se perguntasse, o que eu faço para destruir isso em 1 minuto? Ela faz uma fala. A vida de vocês é boa, né? Enquanto eu estou aqui, cuidando de tudo, sem ajuda de ninguém. Aí o marido olha e fala assim, mas o que você precisa? Agora mais nada, né? Agora já fiz tudo. Aliás, que é a minha vida, né? Fazer tudo, não ter descanso, não ter 1 minuto de paz. Aí o marido fala, não, mas eu te ajudo, me ajuda. Ontem eu fiz isso. Fica jogando na minha cara que me ajuda mesmo. Você se acha também. Né? Só porque tua mãe acha que você é o filho maravilhoso, mal sabe ela o que eu enfrento aqui. Ó. Aí a criança, mãe, para de brigar com o pai. E você para também, porque você já estudou. Menino, que só dá trabalho para essa mãe aqui, a gente tem que fazer tudo. Esse bebê aí... De repente o marido fala, você também é uma louca, e se comporta aqui no louca, fica falando essas coisas, louca não sei o quê e tal. Quando vê tá aquela briga, e ela olha para a briga agora e fala assim, olha como eu sofro. Vocês entenderam que eu estou exagerando, isso não existe, não acontece em lugar nenhum. Mas se eu não resolvo a confusão dentro, eu preciso dela fora. Para poder dizer, é isso que me faz infeliz, e não isso que eu carrego aqui. A cura de Jacó começa quando ele troca a confusão pela solitude. Porque só existe solitude quando a gente se percebe frente a frente com Deus. E, de repente, Deus está presente na cena, tratando de Jacó. Segunda lição. Troque. Diga, troque o conflito secundário pelo principal. Troque o conflito secundário pelo principal. Qual que é o conflito secundário de Jacó? Esaú. Qual que é o conflito principal? Ele mesmo. E assim, Deus toca na ferida, ok, irmãos? Aparece um anjo ali para interagir com Jacó e eles acabam brigando. Por causa disso, toda a tensão ligada a Esaú tem que ser canalizada na direção de alguém. E à medida em que o anjo começa a perceber que Jacó é obstinado, lhe toca na coxa e a desarticula. É um símbolo dessa desarticulação que Jacó está vivendo em todas as áreas da sua vida. E ele é ferido ali e passa a mancar depois daquilo. Quando o anjo diz, me deixa embora, o Jacó diz algo muito forte, que a gente precisa entender hoje aqui. Não enquanto não me abençoares. Por que a gente tem que entender isso? Porque bênção no Antigo Testamento não é o que a gente acha de bênção hoje. Hoje você pensa em bênção em termos de uma dádiva, de uma solução, de algo que resolve um problema ou traz um benefício. A ideia de bênção no Antigo Testamento é muito mais ampla do que isso e está muito relacionada àquilo que se diz. Então, abençoar é bendizer. O Deus que abençoa é o Deus que bendiz, que chama pelo nome, que fala uma fala positiva. Quando Deus fala uma fala negativa para Moisés a respeito do povo, diz o texto que o povo se comove e lamenta e chora, porque Deus falou mal dele.
O Deus que abençoa é o Deus que fala. A bênção da primogenitura é uma fala do pai. A bênção do pai para o filho é uma fala. Abençoar é bem dizer. Então, quando Jacó diz, peço que me abençoes, veja, ele acabou de ser tocado na perna, ele não está pedindo a cura da perna. Ele está para se encontrar com Esaú, ele não está pedindo para Esaú não matá-lo. Ele está pedindo algo do gênero, fale bem de mim. Porque desde que eu nasci, eu só ouço falar mal de mim. Eu nasci, alguém me deu um nome que significa que eu fico tentando tirar o lugar do outro. Eu cresci refém desse discurso. Por onde eu passo, esse fantasma me assombra. Eu hoje estou sem lugar para morar. Eu hoje não tenho perspectiva de futuro. Eu hoje não sei quem eu sou. Peço-te que me abençoes. E por que eu digo que Deus toca na ferida? Porque o anjo faz uma pergunta. Qual é o teu nome? É a vida inteira isso, entendeu? É a vida inteira dizer esse nome. Meu nome é usurpador. Você está entendendo que você está aqui? Porque a vida inteira você está tentando ser quem você não é. Quando Deus sabe quem você é e tem um plano para você. E aí o anjo faz o movimento da cura. Troca o nome dele. E fala, a partir de hoje, você não vai mais se chamar Jacó, mas Israel. Porque você luta com Deus e fica vivo. Quando Jacó tem que dizer o nome dele, é olhar para esse drama pela última vez e reconhecer que não é Esaú o meu problema, não é Labão o meu problema. Porque tem aquele momento na vida em que a gente realmente quer acreditar que todo mundo é o problema, menos a gente. Ah, porque lá era aquele que me perseguia. Depois eu fui para lá, aquele que não gostou de mim. Depois eu fui para aquele outro lugar, aquela confusão. Depois eu fui para aquele outro lugar. Irmão, se por onde você passa a confusão te acompanha, pense por um instante que pode se tratar de você. Eu não quero culpabilizar você, mas eu preciso chamar a sua atenção para isso. Nesse momento, olhe para mim, seu problema não é dinheiro, por mais que ele esteja faltando. Não é a doença que você está enfrentando, por mais que ela seja terrível. Não é a crise conjugal que você está atravessando, por mais que dê vontade de jogar tudo para o alto. Nesse momento, a maior luta que você tem a travar é quem é você diante de Deus. Porque o resto tudo se resolve. Tudo se resolve. Até porque maior é Deus do que o diagnóstico que você recebeu. Maior é Deus do que a crise financeira que você está enfrentando. Maior é Deus do que tudo que pode apavorar você nessa manhã. E Deus já tem livramento para você, em nome de Jesus. Enfrente o conflito principal, que é sobre quem é você diante de Deus. E aí você vai pôr a terceira lição em prática. Porque a terceira lição que você vai colocar em prática diz assim, troque o discurso humano pela palavra de Deus. Jacó, você não vai mais chamar Jacó. Você vai chamar Israel. Porque você é um valente lutador. Não é sobre o que as pessoas veem quando olham para você. Essa é a chave. Não é o que as pessoas veem quando olham para você. É o que Deus vê quando olha para você. Meu Deus, quanto tempo na vida eu vivi sofrendo pela ideia do que as pessoas estavam vendo quando olhavam para mim.
De repente eu descubro que não importa o que as pessoas veem quando olham para mim, isso é sobre elas. O Talmud diz que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Ou seja, eu ponho no outro o que está em mim. A gente chama isso em psicanálise de projeção. Quando eu coloco no outro uma coisa que eu deveria ver em mim, mas não vejo. O caso mais típico é quando alguém diz o outro é antipático. Ah, não gosto daquela pessoa, ela é tão antipática. Quem que é antipático? Fala para mim. É você em relação a ela. A antipatia é sua. Antipatós, ou seja, esse afeto em mim é negativo. Em relação a essa pessoa. Se alguém for falar com ela sobre mim, é capaz que ela goste de mim. Não gosta desse cara. Aí você vai perguntar para o cara, não, ele é legal. Então, quem está antipático? Mas por que a gente nunca fala, eu sou antipático? Porque é chato. Legal é dizer, ele é antipático. Aí você fala da sua esposa, você é teimosa, hein? Falou o Cordeiro de Deus. O amigo da paz, o encantador de unicórnios, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, a pedra que atingiu Golias na testa, pessoa extraordinária, sempre sóbria, temperante, solícita. Se por um instante você conseguir crer no que Deus tem a dizer a seu respeito, tudo vai mudar. O nome que o povo herda de Jacó não é Jacó, é Israel. A nação que está até hoje lá, sob uma palavra, com canhões de toda a região apontados na direção. A nação que está lá até hoje, depois de nazismo, depois de impérios que se sucederam, essa nação que está lá até agora, potência mundial, com dezenas de prêmios Nobel em todas as áreas, não se chama Jacó, se chama Israel. Porque a história que vai ficar sua não é aquela que as pessoas tentaram escrever sobre você, é aquela que Deus está escrevendo através da sua vida. Essa é a história que fica. E aí vem a última lição. Diga, troque medo e dúvida por fé. É a última troca. Amanhece o dia. Jacó manca. Ele está indo encontrar Esaú. Antes ele não mancava, já ia apanhar. Agora ele manca. Tem menos condições agora. Só que agora ele não tem nem medo e nem dúvida. Porque se ele lutou com Deus e prevaleceu, quem é Esaú? E aí ele se encontra com a família. Manda seus servos localizarem Esaú para que ele possa ir até Esaú. Os servos vão, encontram Esaú. Esaú está vindo com 400 homens. 400 homens. Aparentemente, todos bandidos. Camisa do Flamengo. Tinha um irmão aqui hoje com camisa do Flamengo. Nós tivemos que orar, reconsagrando tudo aqui, ó. É hoje, irmão, é hoje. Se eu não vier à noite, você se vira aí, irmão. O servo chega para o Jacó e diz assim, então, teu irmão está vindo. É, como? 400 caras. Jacó desiste? Ele lutou com Deus e prevaleceu. O que é Esaú com 400 homens? Você está entendendo como muda a chave? Jacó separa a família em grupos. Vocês vão primeiro e levem presentes a Esaú, porque ele deixará vocês passarem. Se ele quiser me matar, quando ele me encontrar, eu estarei sozinho. E ele e os 400 homens decidirão o que quiserem.
eu lutei com Deus e prevaleci. O que é Esaú com seus 400 homens? Vão as esposas, vão os filhos, vão os presentes. Cada grupo que encontra Esaú diz: teu irmão mandou isso para você. Finalmente é Jacó, Esaú e seus 400 homens vindo na direção dele. Esaú desce do seu animal, da sua montaria, corre na direção de Jacó e o agarra, e o abraça, e o beija. E eles choram juntos ali. E Esaú pergunta: o que foram aqueles presentes todos? Jacó diz: é para você, meu irmão, para me redimir do que eu fiz. Esaú diz: não quero nada, Deus me fez rico. Eu tenho tudo, meu irmão. Fique com as tuas coisas. Eu só estava com saudade de você. Você não faz ideia, Deus já está tratando o seu problema enquanto você está aqui preocupado com ele. Você está lá sem dormir e Deus já está trabalhando no turno da noite. Quando você entender que você não precisa ter medo e dúvida, porque o seu Deus já está no controle de todas as coisas, você enfrenta o que tem que ser enfrentado. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com pessoas que querem fazer essas trocas nessa manhã. Trocar a confusão pela solitude. Trocar o conflito secundário pelo principal. Trocar o discurso humano pela palavra de Deus. Trocar medo e dúvida por fé. São fáceis essas trocas? Não são. Mas são possíveis, necessárias e urgentes. Não perca tempo. Se você quer fazer essa oração comigo, é só ficar em pé. E eu vou orar com você. Pai, aqui estamos nós em pé, eu com os meus irmãos, em pé. Porque eu quero fazer certas trocas na minha vida. Eu tenho escolhido caminhos que não têm me ajudado. Eu tenho preferido intensificar a confusão, ao invés de me refugiar na Tua presença. Eu tenho preferido a força do meu braço, ao invés do poder do Senhor. Me ajuda a entrar no quarto secreto e falar ao Pai que me vê em secreto. E o Pai que me vê em secreto me recompensará. Me ajuda a trocar esses conflitos secundários, que eu finjo que são os principais, por aquele que é o principal. É sobre quem eu sou. É sobre a verdade a meu respeito. Não é fácil olhar para mim. Não é fácil. Mas eu quero, nessa manhã, com a Tua ajuda, eu quero ver a verdade sobre mim. Me ajuda a trocar, Senhor, a força desses discursos que me foram feitos, por essa palavra que vem do Teu coração e da Tua boca para mim. O Senhor me chama de filho, me diz que sou amado, que há propósitos Teus para mim, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não quero crer em outra coisa que não seja o que o Senhor diz a meu respeito. E me ajuda a trocar meus medos e minhas dúvidas por esse andar pela fé. O justo viverá pela fé. É a minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar.